Genival, pela primeira vez, Cruzeiro do Sul recebe uma fiscalização, por parte do Conselho Regional, de Bibliotecários. E hoje eu vou conversar agora com o Luiz Fernando, que ele vai explicar um pouco para a gente de que forma essa fiscalização vai acontecer. Pelo que ele já informou para a gente, principalmente nas bibliotecas das escolas, não é isso? Isso, o processo fiscalizatório ele é realizado pela nossa fiscal, Ele tem um poder realmente de polícia, é uma atribuição, nós somos uma autarquia federal, e o processo fiscalizatório, antes de punir, ele é conscientização, Porque nós temos hoje, de fato, uma estrutura de legislação, de políticas públicas que permitem esse processo e que hoje estão pavimentando esse caminho para as bibliotecas escolares, que são é o que está ficando em voga, considerando hoje as políticas públicas estabelecidas, que nós vamos ter o novo Fundeb, a Lei 2.244, a Resolução 12 do FNDE, que são questões que estão emergentes e que, por exemplo, no estado do Acre, nós não temos nada de fato estabelecido. Uma grande preocupação hoje do CRB11, do Conselho Regional de Biblioteconomia, por exemplo, a criação do cargo do bibliotecário, que não existe no âmbito do estado do Acre. E isso é um problema, porque quando você não tem esse profissional previsto organicamente na estrutura da instituição, você não tem bibliotecas de fato constituídas, Então, a biblioteca para existir e o bibliotecário para existir, um precisam do outro. E isso não acontece aqui. Agora, Luiz Fernando, outra problemática também é com relação à qualidade dessas bibliotecas dentro das escolas, Porque é um setor necessário, na qual também colabora aí, dá todo um suporte para os alunos, mas hoje, em especial em Cruzeiro do Sul, qual que é o cenário? Olha, o cenário, ele não é promissor, A gente tem um entendimento e aí a gente fala sobre os índices de qualidade da educação, métricas, nós somos um dos países que tem um dos índices baixos em relação ao PISA, que é uma avaliação internacional que mede a qualidade da educação. E existe um entendimento muito claro de que as bibliotecas escolares, elas são essenciais para o processo de ensino-aprendizagem. E a gente precisa sempre entender que a biblioteca, ela segue a lógica do ensino seriado. A biblioteca escolar, ela forma o aluno para o ensino médio, a biblioteca escolar do ensino médio forma o aluno para o ensino superior e assim segue, E quando nós esmiuçamos a qualidade da educação em outros países, você percebe que as bibliotecas escolares são atuantes, E aqui no estado do Acre, a nossa preocupação é que não existe nada constituído. E os serviços em bibliotecas, eles não são de fato executados, No mundo ideal, seria que tudo funcionasse plenamente, mesmo que se fale num mundo digitalizado, onde que se consuma tudo virtualmente, ainda assim. Eu fui recentemente indagado lá em Rio Branco sobre essa extinção da biblioteca. É um pouco utópico, porque na década de 90, quando se universaliza a internet, já se falava disso, Já estamos em 2022 e ainda existe livros impressos, e ainda existe biblioteca. E a gente precisa entender que a biblioteca escolar ou qualquer outra tipologia, ela é um espaço que a comunidade procura. A existência dela possibilita o uso, consumo, acesso à informação, e precisa ficar bem entendido isso nos poderes que compõem o Estado, o governo estadual, o município, as secretarias de educação, de que a existência dela é importante para a comunidade. Agora, vendo esse cenário, a nível de Brasil, o governo federal também agora implantou medidas para serem adotadas para fortalecer e, digamos que, dar mais qualidade nesse serviço, tanto do ter um profissional qualificado nesse espaço, quanto também ter um espaço com mais qualidade para a comunidade. Sim, hoje o governo federal tem esse entendimento dessa essencialidade da biblioteca com o bibliotecário. Nós vamos ter, e aí eu preciso fazer um breve resgate histórico. Em 2010 nasce a Lei 2.244, que universaliza a biblioteca escolar com o bibliotecário em consonância com a Lei 2.244. Aí nós vamos ter a discussão em torno do novo Fundeb, que passa a financiar tudo que se trata sobre biblioteca e bibliotecário, O novo Fundeb prevê. Pronto. E aí nós vamos ter agora, em 2020, a publicação da Resolução 12 do FNDE, que passa a cobrar que, para fazer a gestão do Plano Nacional do Livro Didático no âmbito da Secretaria de Educação estadual ou municipal, tenha-se o bibliotecário. Então, assim, existe uma estrutura de política de governo que exige que esse profissional exista dentro da estrutura de educação do município ou do estado. Agora, tendo em vista todas essas mudanças que são necessárias realizar, como você falou, que primeiro é feito uma avaliação, uma orientação, para depois uma espécie de multa, digamos com uma punição. Dentro aqui de Cruzeiro do Sul, o que vai ser possível realizar nesse período que o Conselho estiver aqui?
Então, o Conselho hoje, nós estamos realizando o processo fiscalizatório, não necessariamente só com as bibliotecas escolares, né? Nós passamos em algumas instituições privadas de educação básica, passamos em algumas instituições públicas já, porque no caso da instituição pública não é a escola estadual ou municipal que é penalizada, mas a secretaria responsável por ela, né? Porque quem responde pela escola é a secretaria. Então, o governo vai ser fiscalizado. Claro, a nossa intenção não é meramente punir, mas precisa se abrir isso para o amplo debate, né? Para realmente resolver essa situação aqui no contexto acreano. O Acre, eu entendo, pode ser até uma ideia neófita, mas é o estado que, se existe a possibilidade de se regularizar com a maior facilidade. Nós somos 22 municípios, né? Então, a possibilidade de se resolver isso é potencialmente viável, né? Mesmo que se crie, por exemplo, hipoteticamente, 30 vagas para bibliotecários, mas é um caminho que começou a ser andado, né? Porque eu, na condição de presidente, eu sou cobrado também por tribunais de contas, por o TCU, por exemplo. E eles, na condição de prefeito, secretário de educação, eles serão cobrados pelo TCE, que é o estadual de contas, né? Então, assim, nós precisamos passar a caminhar esse percurso para que se melhore. Porque se nada for feito agora, não vai ser feito nunca, né?